Oi, gente! É segunda-feira, 22 de setembro de 2025. Está no ar, que privilégio aqui pelo canal do Aprova, a nossa conversa, a nossa reflexão semanal, um dos nossos tempos de tela produtivos, feitos com todo carinho, respeito e dedicação, aproveitando para convidar você a compartilhar, conversar, ter ideias a respeito dos temas abordados por aqui e também, se você ainda não o fez, a se inscrever e ativar as notificações. E olha só, de quebra ou por extensão, como a gente sempre diz por aqui, além do processo de construção de cidadania, de construção de conteúdo, a gente tem a possibilidade de fazer melhores abordagens em processos seletivos, em concursos vestibulares, como tem acontecido e você tem compartilhado. Que bom, gente, que bom que conseguimos fazer isso juntos. E sabe de uma coisa? Também é sempre, ou sabe de outra coisa? Também é sempre muito especial nossa conversa porque ela é democrática e atemporal. Então, se você não estiver assistindo na segunda-feira o nosso processo de entendimento de alguns fatos de atualidade aqui, não tem problema. Também, se você quiser acessar conversas anteriores, fique à vontade. Tudo é feito de maneira que você possa se informar em qualquer tempo. Olha que legal, que importante isso, né? Saber que a gente pode contar com esse tipo de reflexão sem, vamos dizer assim, uma marca que torne obsoleta. Para usar um adjetivo aí muito em voga quando a gente fala em obsolescência programada, né, gente? Pensando em aparelhos tecnológicos, pensando em inteligência artificial também, e vamos juntos. Bem, vamos conversar sobre os pontos de referência, sobre o sumário de hoje? Olha só, 35 anos do SUS, gente. O maior sistema de saúde pública do mundo e é aqui do Brasil. Vamos falar também, esses dias, né, o pessoal dizendo assim, mas Cleusa, você não vai falar aí da PEC da blindagem ou da PL da anistia? Vamos conversar sobre isso também, gente. Afinal de contas, são questões legislativas que estão no nosso horizonte e que afetam nossa vida como cidadãos. Vamos conversar também, gente, sobre uma reflexão necessária que o Ronaldo Lemos traz para nós. Eu deixo os links aí para você sempre e deixei o link desse texto também sobre o que será que é importante ou o que a gente vê como referência necessária para ensinar as nossas crianças nesse momento em relação à inteligência artificial. Então vamos juntos? Olha, vamos lá. Começando pelo sistema de saúde, 35 anos, gente, o SUS, o nosso sistema de saúde. Olha só, tem muita coisa que em muitas situações a gente não entende como sendo responsabilidade do SUS, mas essas ações de saúde têm ligações diretas e indiretas com o SUS. E às vezes, gente, muitas pesquisas ou muitas transformações na saúde dos brasileiros só foram possíveis graças à existência do Sistema Único de Saúde. Então, deixei uma linha do tempo para você, mas sabe, para ficar também alguma coisa assim que tenha a ideia de memória afetiva, entendimento daquilo que está no nosso caminhar, na nossa vida, né? Eu vou citando algumas coisas e algumas referências, né? E você pode fazer as suas referências a respeito. Bem, olha, lá em 1988, gente, quando a Constituição Brasileira em vigência foi promulgada, o artigo 196 se ocupou de falar, de tratar a respeito dessa demanda, que era uma demanda de saúde pública extremamente significativa, né? Vamos pensar assim, nós tínhamos algumas questões já abarcadas por sistema de saúde, mas não tínhamos um sistema tão robusto como temos hoje. Então, ele já se ocupa, esse artigo 196, de trazer isso à tona. Em 1990, gente, com a quebra de patentes e com essa descrição que vem de um sistema único de saúde pública que atendesse de maneira gradativa, mas também
vamos dizer assim, perene, né, os cidadãos brasileiros, surge o SUS. Com todas as prerrogativas e necessidades da época, gente, claro que precisam continuar sendo monitoradas ao longo do tempo. Diminuir a mortalidade infantil, e para muitas dessas questões foram pioneiros e contribuíram demais, gente. Muitos profissionais da medicina brasileiros reconhecidos internacionalmente, como a doutora Zilda Arnes, importante figura nesse processo. Bem, programas como Saúde da Família, criado em 94, tem a ver também com trazer à tona, gente, a necessidade de cuidado de todos os entes, né? Desde crianças ou desde mães, futuras mamães, até os idosos. E também, gente, alguns destaques que são importantes aí. De repente, hoje, quando a gente vê notícias assim sobre o quanto o Brasil vamos dizer, não só pioneiro, mas o quanto ele está à frente de outros países em relação a transplante de órgãos. Às vezes a gente não sabe do histórico, né, de como isso foi difícil de ser estabelecido. Isso acontece ainda lá nos anos 90. Em 97 é que existe uma regulamentação para transplante de órgãos. Mas, gente, é só na década passada, agora, já no século XXI, que se estabeleceu que aviões da FAB, da Força Aérea Brasileira, por exemplo, teriam, vamos dizer assim, né, prerrogativa de decolar, de voar para poder levar, transportar órgãos para transplante. Então vejam, existem legislações que não necessariamente vão se sobrepondo, mas que vão atualizando, complementando e melhorando as que já existiam em relação à saúde. O que mais temos de importante aí para destacar, pessoal? Garantia de terapia para portadores de HIV, lá em 1996. Em 99 é criada a Anvisa, a agência que regula questões relacionadas a medicamentos no Brasil. Volta e meia, quando a gente tem um medicamento novo entrando, né? Seja vacina, seja questões relacionadas a outros âmbitos, a gente tem a citação, a referência à Anvisa, dizendo a Anvisa aprovou, a Anvisa fez isso, ou deu tal recomendação, né, gente? Então, esse órgão regulador, a agência reguladora. Bem, em 2000, também graças ao trabalho do SUS, gente, nós tivemos a proibição de propagandas de cigarros no Brasil, né? Mas é só lá em 2011 que o cigarro fica proibido em locais fechados. E é uma lei que acabou transformando muito os hábitos, vamos dizer assim, né, gente, os maus hábitos em relação ao tabagismo no Brasil. Infelizmente, recentemente, nós podemos chamar assim de retrocesso, porque muitos profissionais de saúde têm chamado assim, que é o uso dos vapes, desses cigarros eletrônicos, não regulamentados pela Anvisa, gente, são proibidos e continuam proibidos. Isso já foi tema em outras conversas que tivemos por aqui e fazem um estrago muito significativo à saúde, principalmente respiratória das pessoas, né? Então, vejam que há passos adiante e há retrocessos, às vezes, por comportamentos ou por novidades mercadológicas, né? Gente, tem tantos pontos significativos que eu deixei aí o link para você, justamente para que você possa destacar, né, aquilo que mais faz sentido, seja na sua vivência, seja nos seus estudos, nos argumentos que você pode utilizar pensando em saúde, né? Tudo isso que tenha a ver com questões de atualidade, questões de linha temporal, né? Olha, em 2023, nós temos mais 2 pontos significativos para destacar aqui. Entrou no calendário de vacinas do SUS a vacina contra a dengue. E também, gente, em 2024, nós temos aí uma expressão que havia ficado muito discutida nos últimos anos e que, bom, entra para o rol de estratégias de programas do SUS o combate à pobreza menstrual.
Bom, gente, vejam, tem muita coisa aí significativa para discutir quando se trata de Sistema Único de Saúde, né? E é por isso que eu quis destacar os 35 anos do SUS para que todos nós possamos revisitar, entender melhor, quem sabe conhecer alguns aspectos significativos desse grande sistema que é fruto, gente, de política pública. Por isso que eu sempre falo por aqui, né? A política pública que identifica a demanda, põe na agenda pública, gera discussão, faz o projeto, traz, aplica, reavalia sistematicamente de tempos em tempos. Muitas situações são fruto de política pública no Brasil. O SUS é uma delas e ele mesmo desdobra outras políticas públicas na sua ambiência. Bem, diz assim, Cleusa, né? Como eu disse no começo, vai falar da PEC da blindagem, PL da anistia. Gente querida, esses aspectos dão pelo menos aí um semestre de aula no curso de Direito, né? E aulas teóricas e pesadas, porque são questões muito complexas. E a gente não fica por aqui discutindo, né, pessoal, trazendo só a manchete, dizendo, ai, fulano foi beneficiado, ai, Beltrano, mas é uma discussão valorosa, a gente precisa ficar por dentro, se informar, consultar informações críveis a respeito desses temas, porque nós somos cidadãos, afinal de contas, né? O que é sempre muito importante na condição de cidadão? A gente entender que, olha, quando há uma proposta de emenda constitucional, por isso ela é chamada de PEC, né, da blindagem, chamada assim, nomeada assim, que alteraria essa possibilidade de deputados, por exemplo, serem processados pelo STF. Diria assim, olha, só pode ser processado se os demais deputados disserem que pode. É um problema, gente, em qualquer âmbito. É um problema no executivo, é um problema no legislativo, é um problema no próprio judiciário. Quando a gente oferece, ou quando a gente dá legalmente poderes maiores de uns sobre outros, né? Aí alguém pode já dizer, mas Cleusa, em tal situação, em tal questão, em tal... em uma série delas. Gente, justiça, democracia, equilíbrio entre poderes não é tarefa simples. Senão, não seria discutível, não haveria legislações sendo transformadas o tempo todo, né? Mas é bem isso, nós, como cidadãos, precisamos estar atentos e informados a respeito disso, pensando assim, escuta, será que vale a pena pensar numa Câmara de Deputados blindada? Quer dizer, alguém lá dentro só poderá ser processado pelo STF se todos ou uma maioria concordar? Será que é isso mesmo? Então, é claro que é questionável, né, gente? É claro que é preciso observar os desdobramentos também, como cidadãos. Também aí alguém perguntava, e a PL da anistia? Gente, dizia qual é a diferença, por que PEC, por que PL, né? Porque PL é um projeto de lei, né, pessoal? Porque ela cria, é um projeto que cria uma legislação. Não é uma transformação, uma sugestão de emenda constitucional como é PEC. PL da anistia diz o que se deve discutir ou se deve começar a contemporizar a partir das próximas semanas são questões relacionadas à anistia para os envolvidos no 8 de janeiro de 2023 ou as questões relacionadas à dosimetria. Bem, os consultados aí, né, especialistas, pessoal, que são especialistas, inclusive, em questões políticas, vão dizer assim, né, cientistas políticos vão dizer que é mais plausível que comecem a discutir dosimetria de penas, né, para ter equilíbrio, e não um processo de anistia ampla. Vamos ver, vamos acompanhar o desdobramento também e essas atualidades, gente, relacionadas aí aos poderes executivo, legislativo e judiciário, são sempre investiduras muito importantes para que a gente saiba como se posicionar como cidadão e para que a gente saiba trabalhar com isso também como exemplos, argumentos em questões de processos seletivos. Bem importante fazer isso. Prometi no começo do nosso encontro, esse nosso encontro que é de primavera, né, pessoal? É dia 22 de setembro que começa a primavera.
Mas prometi falar um pouquinho sobre um texto muito didático que o Ronaldo Lemos publica para nós agora nesta semana, na Folha de São Paulo, e está o link aí para você, em que ele trabalha com a ideia reflexiva para todos nós que somos adultos, o que ensinar às nossas crianças sobre inteligência artificial, pensando que para crianças que estão nascendo por esses tempos, elas vão viver num ambiente em que a inteligência artificial estará muito mais presente do que hoje, né? E muito mais normalizada, vamos dizer assim, do que hoje. E aí, governos, empresas, organizações, cada pessoa vão precisar gerenciar, reinterpretar, quem sabe, né, pessoal, essas questões de relações em todos os âmbitos. O que ele diz e que me chama a atenção, pessoal, quero compartilhar, por conta de muitas situações já terem aparecido relacionadas a esse tema, ele diz, olha, eu fui observar qual é a sugestão, por exemplo, de governos como o da Estônia, que está em primeiro lugar no PISA entre os europeus, e diz, eles dão a última versão do ChatGPT para todos os seus alunos estudarem na escola. Está liberada a última versão sempre do ChatGPT. Mas ele faz uma ressalva muito significativa, gente, a partir dos 14 anos. E eu chamo essa atenção porque já há mais de uma década, pessoal, a gente via estudos, gente trazendo reportagens, dizendo assim, os filhos dos elaboradores das tecnologias do Vale do Silício não têm tablet. E é mais ou menos o que acontece e nós precisamos aprender. Que as tecnologias, gente, podem ser muito produtivas, muito benéficas, mas tem que ter hora certa para essas coisas, né? E ele diz o que ensinar às nossas crianças. Diz, olha, a não ter, como diz um livro que eu estou deixando como referência aqui de leitura também, o nosso foco roubado. Tomar esse cuidado. Não deixar, vamos dizer assim, que inteligência artificial tome decisões por nós. Não nos alienarmos e não deixarmos de ser humanos, sensíveis, empáticos, interessados, inteligentes, criativos, curiosos, gente, curiosos. Quero desejar uma excelente semana para você, que a primavera de fato seja simbólica nesse sentido de florescer, trazer coisas boas para todos nós e dizer que na última segunda-feira de setembro, semana que vem, estaremos por aqui, juntos, mais uma vez. Tchau, tchau.